Boa tarde a todos que estão aqui. Boa tarde a você que está nos assistindo através das nossas redes sociais. Hoje estamos aqui com essa 8ª palestra da nossa Escola do Legislativo e temos a honra de receber aqui a vereadora de Curitiba, a vereadora Sargento Tânia Guerreiro, que tive essa grande oportunidade de conhecê-la, de podermos trabalhar juntas em causa das nossas crianças. E estamos aqui hoje para falar sobre pedofilia não. Dentro deste projeto, já temos aprovado aqui na nossa Câmara a Escola que Cuida, está já com o Executivo, tenho certeza que vai ser sancionado, tenho certeza que todos vão acolher este projeto. Tânia, seja bem-vinda a Matinhos, seja bem-vinda a essa Casa de Leis e esteja à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Tânia Guerreiro, sou sargento da Polícia Militar do Paraná, na verdade sou subtenente, vereadora do município de Curitiba. Sou especialista em pedofilia, sou pós-graduada pela PUC do Paraná, sou pedagoga por formação, sou do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Por 35 anos fiquei nas fileiras da corporação. Desses 35, 30 eu trabalho com pedofilia. Trabalhei no Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida e Vitimizada desde 92 até hoje. Eu trabalho com criança desaparecida. Fiz trabalhos da Interpol no Canadá e na Hungria como convidada. Sou comissária de menor voluntária. Escrevi 4 manuais para o governo do Estado, um para professores, como identificar a criança vítima de pedofilia em sala de aula, um para pais, como cuidar dos filhos para que não sejam abusados, um para policiais, como conduzir uma ocorrência envolvendo vítima e agressor, e um para a criança, como se livrar de uma situação de risco. Todos esses materiais estão disponíveis gratuitamente no nosso site. E eu sou a única policial capacitada em pedofilia, policial militar do Brasil, infelizmente. É lamentável, porque a gente não dá conta do trabalho. Infelizmente, não teve nenhuma pessoa que se voluntariasse para fazer esse trabalho. É difícil, muito difícil, porque a gente que é mãe, mulher, você vê uma criança ali esgolepada, machucada, violentada por quem deveria cuidar, isso nos causa muita tristeza. Mas vamos lá, porque nós temos apenas 1 hora. O que é pedofilia? Segundo a Organização Mundial de Saúde, pedofilia é uma perversão sexual. É a prática de sexo com a criança menor de 14 anos, segundo o nosso Código Penal brasileiro, com o agressor maior de 16 anos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a criança menos de 13 e o agressor maior de 16. Mas, para nós, é menos de 14 anos. Já é considerado pedofilia. Como identificar o pedófilo? Como é que eu posso saber se aquela pessoa que frequenta a minha casa, aquela pessoa que está lá na igreja junto comigo servindo a Deus, aquela pessoa que é meu vizinho, que se mudou no prédio e que é simpático e que vive na minha casa, como é que eu posso saber se ele é pedófilo ou não? Como é que eu faço para identificar, para que eu possa proteger os meus filhos? Nós temos 7 tipos de pedófilos comuns no nosso meio. 7 tipos da igreja, amigos, sociedades, vizinho, pessoas do nosso convívio.
E existe um outro tipo de pedófilo que é da Deep Web. Aí é uma quadrilha de pedófilos que agem na Deep Web e que comercializam fotos de crianças. Então, os 7 tipos de pedófilo, nós temos os pedófilos domésticos. Quem são os pedófilos domésticos? São pais, mães, nós temos mulheres pedófilas também. Eu estou com algum caso em andamento. Um dos casos em andamento que eu tenho é de uma avó. Ela e o marido, avô das crianças, mandam as crianças se tocarem entre elas, eles cuidam das crianças para que os pais trabalhem, e eles mandam e orientam o que elas devem fazer ali na frente deles, de que forma se tocar, de que forma fazer o sexo oral, de que forma um penetrar no outro ali, como se fosse uma brincadeira, um de 2, um de 4 e um de 8 anos, se não me engano. Como é que eu fiquei sabendo? Porque o de 8 comentou, mas comentou por acaso, porque para ele ali era uma brincadeira. Então, nós temos mulheres pedófilas. Eu tenho um outro caso em andamento que a mãe está fazendo sexo com um filho de 3 anos. Nós descobrimos agora. Há quanto tempo isso está acontecendo? Não sei. Então, é muito difícil você conviver e dormir com um barulho desse. É muito difícil. Nós temos também o pedófilo alheio, que é aquele pedófilo que vai nas ruas. Eu vou dizer como cada um age. Nós temos também aquele pedófilo que se contenta em colocar a criança no colo e ele tem ereção com a criança no colo e pode até ejacular com ela ali no colo. Nós temos aquele pedófilo que fica na porta das escolas, aquele pedófilo que fica observando qual é a mãe que chega com o filho e bota o portão para dentro da escola, qual é a mãe que deixa a criança vir sozinha para a escola, qual é a criança que chega de van, qual é a criança que chega sozinha. Ele fica observando. Eu era do batalhão de patrulha escolar, comunitária, e algumas vezes eu fiquei em portas de escolas. Mas eu tenho um olhar apurado para essas coisas. Eu olhava para a pessoa e ficava observando. Já avisava meus homens, porque eu sou chique, tá? Meus homens. Eu trabalhava com alguns homens, a gente comandava, então eram os meus homens. E daí eu dizia, vamos observar se ele pega alguma criança. As crianças saíam da escola, ele ficava ali dentro do carro, saía todas as crianças, ele arrancava o carro e ia embora. Eu dizia, ó, pega a placa, vamos observar. Mas nem todos os pedófilos têm passagem. Acho que tem eco aqui, né? Nós tivemos que erguer lá, eu pedi para baixar, daí a vereadora fala um pouquinho mais perto. Tá, ok. E na próxima vez que ele estava ali na porta da escola, nós dávamos um tempo, a gente dava um tempo assim, tipo de uns 20, 30 minutos, combinava com os colegas, ia lá e abordava o cara. Você tinha que chegar e enquadrar. Podia saber que ele estava com as calças arregaçadas. Você olhava, ele estava de roupa. Ele estava de roupa. Mas se você abordasse o sujeito, ele estava sem a parte de baixo, se masturbando, olhando para as crianças. O que esse cara faz? Ele fica ali, hoje, amanhã, ele já sabe, uma semana, ele sabe qual é a criança vulnerável para ele. Qual é a criança que ele vai abordar. Aí, ele vai fazer o mesmo trajeto dela. Hoje ele vai falar do tempo, amanhã ele vai falar da praia, que vai da praia amanhã. Depois da manhã ele está perguntando que time ela torce. Se ela for atleticana, ele também é. Se ela for coxa branca, ele também é. Se ela torcer para o Corinthians, ele também torce. E se ela gostar de determinados jogos, ele também gosta. E ele vai estreitar com ela uma amizade.
Daqui um pouco eles estão trocando o telefone e ela não está desobedecendo os pais. Por quê? Porque ele não é desconhecido mais para ela. O pai diz, não fale com estranhos. Ele não é mais estranho. Porque ele diz para ela que o filho dele estuda naquela escola. Mas ele aborda a criança longe da escola e fala o nome da escola, porque ele já sabe. Ele diz, estuda ali no Eufrásio Correia. Ah, eu também estudo. Ah, que legal. Aí eles estreitam essa amizade. Aí ele pede para levar a mala dela. Quando chega a próxima escola, ele devolve. Semana que vem vai chover, eu vou te dar uma carona. E dá uma carona e deixa ela ali. E depois ele começa a avançar. E à medida que ele começa a avançar, dos toques, nas fotos que ele envia, ela se torna refém dele. E daí essa criança muda de comportamento. E os pais acham que isso é coisa da idade. Esse é um tipo de pedófilo, mas ele não é agressivo. Existe um outro tipo de pedófilo, que é aquele pedófilo que observa a criança que está sozinha. Aquele teu filho que você manda na padaria buscar o pão. Ou que você diz, vá lá levar isso aqui ali na vizinha. E ele passa e vê. Ele pega essa criança, chama para pedir uma informação, bota dentro do carro, leva para algum lugar, estupra e mata. Quando você souber de alguma criança que foi encontrada morta, é o pedófilo alheio. E muitas vezes esse pedófilo, ele é amigo da família, ele é conhecido da família, ele mata porque ele sente prazer em ver ela se batendo para morrer, ele estupra ela durante a morte dela, estupra ela depois de morta, e para ele isso é um prazer. Ele se contenta em ver ela se batendo ali para morrer. Nós estivemos no norte do Paraná, em uma determinada cidade, no mês de maio. Uma semana depois que eu estive lá, uma criança desapareceu. A criança desapareceu e daí a gente é notificado, porque criança desaparecida a gente fica sabendo para que a gente possa trabalhar. E procura daqui, procura dali, a criança sumiu. O irmão dela foi levar ela para a escola, mas deixou algumas quadras da escola porque estava na hora do futebol dele. E ela foi sozinha. Se não me engano, 9, 10 anos. O irmão, 13. E ela foi pega por um vizinho. Nós descobrimos por acaso, porque quase não tinha câmera ali nas casas do bairro, porque era um bairro distante, era um bairro isolado. Aí, a sorte que uma das casas tinha, e pegou de longe, e viu que o cara parou do outro lado da rua, ela atravessou a rua e não sumiu, não se viu mais ela nem o carro. Então, nós já sabíamos que alguém tinha pego ela. Tempos depois, ela foi encontrada, enterrada, em posição fetal, amarrada, com sinais de estupro. Aí foi usado lá uma tecnologia e foi puxada a placa do carro. E era vizinho. Era um vizinho dela, amigo da família, conhecido. O pedófilo tem vida sexual normal. O pedófilo ama os seus filhos, mas ele estupra. Então, nós temos 7 tipos de pedófilo. O pedófilo doméstico, quem são? Pai, mãe, irmão, meio-irmão, porque nós, hoje, dificilmente nós temos a família nuclear. Nós temos o marido que veio do primeiro casamento, trouxe a família dele, os filhos dele. A esposa que veio do primeiro relacionamento, trouxe os dela. E, de repente, eles têm filhos ali, os dois, o casal. Mas tem aquele que é meio-irmão, ou tem os filhos dela que não são parentes dos filhos deles. Mas isso não é páreo. O fato de ser parente, o fato de ter ligação sanguínea, isso não quer dizer nada para o pedófilo. Então, aumenta muito o número, essas famílias unidas desse jeito.
Diferença de 5 anos, um irmão do outro já é perigoso. E nós temos o pedófilo com ligação doméstica. Quem são os pedófilos com ligação doméstica? São os vizinhos, os amigos da família, os avós. Eu tenho um número assustador de avós pedófilos. Os padrinhos, muito grande o número de padrinhos pedófilos também. Madrinhas. Tio e tio agregado. O tio agregado, o tio casado com a irmã do pai, ou casado com a irmã da mãe. O agregado, muito alto índice de tio agregado, pedófilo. E os alheios, como eu disse, né, os da rua e os da internet. Pode mudar. O que atrai o pedófilo? Por que uma criança, se tem, por aí é só procurar, tem em todos os lugares, pessoas. Ele se atrai pela ausência de pelos, pelos primeiros pelos nascendo, pela voz do menino engrossando, pelo corpo da menina começando a se formar e, principalmente, pelo fato dele ter domínio absoluto sobre a vítima. Isto o atrai. Esse domínio que ele tem e aquele pavor que a criança exala, sem saber realmente o que está acontecendo, por que ele está me pegando desse jeito, o que ele... Ela não sabe. Gente, a criança não sabe. Isto o atrai. Isto o deixa excitado. Pode mudar, Bruno. Como o pedófilo age? Deixa eu só perguntar, vereadora, a senhora sabe se o pessoal que está nos assistindo pela internet... A minha preocupação, os senhores que estão aqui, é que eu falo em detalhes como o pedófilo age, de que forma ele penetra, o que ele usa para penetrar, quando que ele interrompe, o porquê que ele faz esse tipo de coisa. E a minha preocupação é, estamos transmitindo ao vivo e eu não posso, eu acho que eu vou ter que abortar esta parte da palestra para que a gente não de repente, não tenha problemas mais tarde. Pode ser? A nossa palestra, eu gostaria de deixar bem claro para os senhores que estão nos acompanhando pela internet, que ela não é completa. A minha palestra, na verdade, é uma capacitação, você sai daqui a ponto de você olhar para a criança e saber se ela está sendo abusada ou não, só no observar. Mas eu gostaria de deixar bem claro que você pode conviver com um pedófilo. Ele sendo seu esposo, seu marido, sua esposa, seu pai, seu irmão, meu colega de viatura, seu colega de escritório, você não vai saber nunca que ele é pedófilo. Nunca, nunca. Eu tenho 35 anos de polícia, 31 na área de pedofilia. Até hoje, eu não sou capaz de saber se alguém é pedófilo ou não. Nem eu, e garanto que nem você, e nem você que está me assistindo. É impossível você identificar o pedófilo, porque ele não tem nada que diferencie dos outros. Ele é estudado, pós-graduado, fez doutorado ou é analfabeto. Ele anda de terno, gravata, gel no cabelo, carro do ano, ou anda descalço, maltrapilha e a pé. Ele mora em uma mansão, onde cada criança tem um quarto na casa, onde cada criança dorme ali separado, ou ele mora em uma invasão, onde todos dormem amontoados. O pedófilo é o religioso, o pedófilo é o ateu, o pedófilo é aquele cara bom marido, que a vida dele é para a família. Tudo que ele faz, tudo que ele ganha, ele traz para dentro de casa. Vem, traz flores para a esposa, agrada os filhos, passa as férias nos melhores lugares, deixa de comer
para dar o melhor para os filhos, como um bom pai faz. Trabalha dia e noite para trazer o melhor para aquela família. Paga o melhor colégio para os filhos. É exemplo. Ou é aquele pai jaguara, vagabundo, sem vergonha, que chega em casa, mete o pé no cachorro, deita o cacete na mulher, Maria da Penha toda semana, a polícia vive batendo lá. Esse é o pedófilo. O pedófilo não tem jeito de andar, não tem jeito de falar. O pedófilo pode estar em todos os lugares. Se nós estivéssemos aqui, como nós estamos, todos olhando para cá, e coincidentemente tivesse um pedófilo no nosso meio, e entrasse uma criança aqui, e essa criança sentasse ao lado dele, e nós todos prestando atenção aqui na frente, ele ia dar um jeito de manusear ela ali, primeiro a mãozinha na perna dela, e depois, em forma de brincadeira, sem que você estivesse observando. Ele faz isso na cara dura. Esses dias eu peguei um caso, eu pego em torno de, às vezes, 3 casos por dia. Tem dias que eu não pego, mas tem dias que eu pego 3 casos por dia. E eu peguei um caso onde ele, avô da criança, a mãe veio na casa deles para ir ao médico e ficava naquela quadra ali da casa da mãe dela, o médico, da mãe do pai. E ela veio ali, trouxe a filhinha, né, porque não tinha com quem deixar, uma menina de, acho que 5 anos. E ela na cozinha fazendo a janta com a mãe dela, e ele na sala assistindo televisão. Ele abusando da neta, e isso a porta aberta. Elas lá mexendo nas panelas, a porta aberta, e ele sentado no sofá, né, coberto, com ela ali, e abusando dela ali. Gente, aí depois falam que a gente é louca. Depois falam que a gente é fora da casinha. Mas eu não tenho paciência para esse tipo de coisa não, viu? O cara é vagabundo mesmo. Não tem outro nome. Não existe. Então, gente, o pedófilo, ele faz isso na tua cara. Agora, quem tem que se ligar é você. Quem tem que ficar ligado é nós. Porque ele não tem escrúpulos. Para o pedófilo, tanto faz se é menino ou se é menina. Não importa. O importante para ele é ser criança. O importante para ele é ele dominar. Raramente eu atendi casos de estupros em pedófilo doméstico e com ligação doméstica. É muito difícil. O pedófilo não age de uma só vez. Por quê? Porque a vítima está ali à disposição dele. Então, ele vai de forma lenta, tranquila, ganhando a criança, fazendo com que ela ceda a ele, porque no começo ela não entende o que é isso, ela vai entender depois de muito tempo, mas quando ela começar a entender, ele diz para ela, você gostava, você queria. Todos os casos que eu atendi, todos os pedófilos que eu prendi ao longo da minha vida policial militar, nenhum falou para mim que ele era culpado. Nós pegamos um caso, pode mudar. Nós pegamos um caso na região metropolitana nossa. A mulher foi procurar no celular do marido se ele estava conversando com outra, se ele estava mandando WhatsApp para outra, se ele estava traindo ela e tal. E ela foi fuçar ali no WhatsApp dele e achou ele abusando dos dois, do casal de filhos. Um de 4 e um de 5 anos. Uma menina e um menino. Quando ela viu aquilo, ficou no veneno. Na hora ligou para o 190, foi o pessoal nosso lá, estava filmado ali, ele disse, eu não tenho culpa, de jeito nenhum. Eles é que querem, eles é que se esfregam em mim. Se eu não fizer, o vizinho vai fazer, então que seja eu que sou pai. Pelo menos eu sou mais delicado, não machuco tanto. Quer dizer,
mesmo em flagrante ali, ele nega que a culpa seja dele. Tem pedófilos que preferem bebês recém-nascidos. Eu tenho o caso de uma criança de 8 dias de vida que deu entrada no pronto atendimento e foi a óbito. O casal deixou a criança no pronto atendimento do Hospital Pequeno Príncipe e veio aqui para a praia. Veio para cá. Depois nós viemos atrás e pegamos o Jaguara, mas ele veio para cá. E a criança ficou ali, ninguém sabia o que tinha aquela criança, porque não tinha. E a criança foi ficando mal, um febrão, entrou em coma e veio a óbito. Dali eles mandaram para a UTI e ela foi a óbito. Aí foram fazer os exames para saber a causa-mortes. Necrosou o ânus dela. O nome dessa criança era Lucas. Com 8 dias de vida, ela foi a óbito, com o ânus necrosado. Eu tenho casais que entram em acordo e têm filhos para abusar. Eu tenho casais que estão ganhando dinheiro com isso. Eu recebi recentemente no meu WhatsApp uma imagem de um pai ejaculando na boca de uma criança de 4 meses. Eu recebi como denúncia para que eu prendesse o cara. Mas o que eu tinha dele para prender? Como é que eu podia identificá-lo? Ele aparecia daqui a aqui, só. A criança aparecia inteira porque ele segurava na cabecinha dela. Mas criança de 4 meses é tudo igual. Eu tenho 7 Facebook, uma fanpage, e o WhatsApp e o Instagram, mas eu não poderia colocar a foto daquela criança lá, sem tarja. Como é que alguém vai reconhecer? Eu fiquei no veneno, gente. Eu fiquei no veneno. Como é que eu vou pegar esse cara? Eu tenho que pegar ele. De que jeito? Como é que eu vou conseguir pegar esse cara? Gente, aí eu choro. Eu fico louca. Porque eu quero prender o cara antes que ele mate essa criança. 4 meses. Sabe quanto ele ganhou para fazer isso? Por quanto ele vendeu esse vídeo? R$25.000. 25 mil reais. Isso é o que vale um vídeo de uma criança abusada na Deep Web. É comercializado. Com essa pandemia, alguns pais estão abusando e vendendo foto de criança. Uma foto de uma criança nua na Deep Web vale de 500 a 5 mil reais, dependendo do conteúdo. Por isso, você que está me assistindo aí, crie juízo e largue mão de postar foto dos teus filhos na internet. Ah, porque foto andando na praia de pouca roupa, foto tomando banho, foto peladinha, bonitinho. É bonitinho? Daqui a um pouco teu filho está circulando o mundo aí e os homens estão usando, e mulheres estão usando a foto do teu filho para se masturbar. Ninguém gostaria disso. O mundo que eu vivo, o mundo que eu conheço é um mundo cão, que muitas vezes você que está aí não tem esse conhecimento. Mas quem me preparou não fui eu. Eu não tenho capacidade nenhuma, eu sou pedagoga por formação, mas quem me preparou foi Deus. Eu sei que às vezes eu peco, mas eu sou humana. As coisas que a gente pega, gente, às vezes as pessoas não têm coragem de ver. E não só isso, como criança espancada, criança arrebentada pela mãe, como essa criança agora de 7 anos, 7, 8 anos, que ficou 1 semana sem comer em cárcere privado. E que à noite a mãe fazia ficar ajoelhada na cozinha. E quando ela foi revirar o lixo para comer, a mãe deitou o cacete. Por isso nós precisamos de que as pessoas denunciem. Fala-se em pandemia, fala-se no vírus. Pior vírus do que a pedofilia não existe.
A Covid tem prazo para acabar. Se Deus quiser, ela acaba logo. Todo mundo se vacinando, a gente já fica livre. Mas não existe vacina para pedofilia. Não tem como. Pode mudar. Essa criança ali tinha 2 anos. Ela foi a óbito. Pode mudar. Olha a pergunta que não quer calar. Existe tratamento para a pedofilia, para o pedófilo? O que os senhores acham? O que você que está me assistindo em casa acha? Qual é o tratamento para a pedofilia? Como é que nós fazemos essa praga do diabo parar? De que forma eu consigo fazer esse cara parar? Ou essa mulher parar? Eu falei da pandemia. A pandemia mata. A pedofilia mata também, mas deixa mortos sem túmulos. A pedofilia mata, mas eles ficam vivos e não têm túmulos. A única maneira de fazer esta coisa parar, com 2 dedos nós determinamos. Vamos aí, eu quero ver vocês fazerem assim. 2 dedos, 2 de cada lado. O que alguns anos atrás a gente simbolizava como paz e amor, hoje eu simbolizo como remédio para a pedofilia. Cadeia. A única forma dele parar, cadeia e cemitério. Não tem. O único jeito para fazer ele parar, ou preso ou morto, ainda é capaz de abusar do capeta no inferno. É bem capaz de ir lá incomodar o capeta. Eu estou falando, eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu não estudei medicina, eu estou falando do que eu vivencio. Não fui abusada, não fui. Mas eu sei o que eu estou falando porque eu trabalho com isso. Nós atendemos um caso de um senhor de 86 anos, impotente sexualmente, que abusava de neto e bisneto. Nós atendemos introduzindo o dedo, introduzindo objetos. Quando eu falo de mãe pedófila, não é só sexo oral. É introduzir o dedo. Tinha uma mãe aqui no norte do Paraná que introduziu uma banana verde na filha de 6 meses. Agora, como é que você vai? Que diagnóstico você vai dar para uma pessoa dessas? O que você vai dizer para ela? Olha, pense, eu vou te dar um castigo. Ela vai cumprir. E depois ela vai. Gente, o pedófilo, ele cumpre pena, ao meu ver, uma pena insignificante, porque no Código Penal não está tipificado pedofilia no Código Penal, não está. A nossa luta, desde o ano 2000, é para a tipificação da pedofilia no Código Penal com pena de 30 anos, porque é o tempo que ele não vai agir. Porque a hora que ele ganhar a liberdade, ele vai voltar para onde? Para a casa dele. Vai voltar para a casa dele. Sabe qual é o prazo para o pedófilo agir novamente depois de liberto? Se ele for doméstico ou com ligação doméstica, dentro de 48 horas. Ele está estuprando de novo o filho e a filha que ele ama. E que ele faz de tudo para cuidar. Se subiu um bichinho nela, um pernilongo, ele vai lá e toca. Não deixa ferir ela. Mas ele furta a melhor parte da vida dela, que é a infância, que é a inocência. Ele arrebenta com ela. Ele tira o que ela tem de melhor. E agora vem me dizer que isto é doente? Leva para tua casa, então. Cuida dele lá. Eu tenho um remédio.
que cura pedófilo. Eu não vou nem dizer, porque senão eu saio daqui presa. Mas eu tenho. Gente, a pedofilia ela é igual no mundo inteiro. O que o pedófilo faz aqui nessa cidade, ele age assim em São Paulo, no Rio, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é exatamente igual. Não tem diferença. E eles se organizaram de uma forma que eles criaram um vocabulário próprio. E é uma comunicação silenciosa, é através de símbolos. Por exemplo, o triângulo mais grosso simboliza homens que preferem meninos de pouca idade. O triângulo mais fino simboliza homens que preferem meninos de mais idade. O coração simboliza mulheres que preferem meninos e meninas. E a borboleta, homens e mulheres que preferem tanto menino quanto meninas. As cores são aquelas, não são alteradas, e vocês podem ver que a linha não se cruza. Então, eles usam isso através de brincos, pingentes, anéis, pulseiras e decalque. Essa é uma comunicação silenciosa. Então, eles usam isso para dizer qual é a preferência deles. Até há uns tempos, isso era anônimo. Depois, foi descoberto, a Scotland Yard descobriu, e daí espalhou para o resto do mundo, por isso que a gente sabe. Então, quando você vê um símbolo desse, é muito difícil, é muito raro você ver aqui. Mas isso significa que a preferência dele é esta. Eu trabalhei na Interpol, em alguns países, e eu vou te dizer que no mundo inteiro a pedofilia é igual. Só que nós lideramos em alguns rankings. Por exemplo, a pornografia infantil na internet. Pornografia infantil na internet, nós somos pioneiros. Quer dizer, não somos pioneiros, nós ganhamos de outros países. Nós estamos em primeiro lugar no mundo. Em pedofilia era Portugal. Agora perdeu. Estamos também liderando. Então, gente, se nós não fizermos alguma coisa como o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós não vamos vencer esse mal. Porque, infelizmente, ele é silencioso. Ele ocorre entre 4 paredes e ele se perpetua no silêncio. Nós só vamos conseguir, pelo menos, melhorar se nós fizermos o que estamos fazendo aqui, vereadora. Porque, caso contrário, nós não vamos conseguir. E também a tipificação de pedofilia no Código Penal com pena de 30 anos sem indulto. Sem indulto, sem saidinha de Natal, sem saidinha de Dia das Mães. Agora, semana que vem é dia das... amanhã, depois de amanhã, é Dia das Mães. E eles, normalmente, eles saem. Dia dos Pais, eles saem na quinta-feira. Voltam na terça. Deixam o bode cuidando da roça. É assim que é. Deixam o bode cuidando da roça. Não tem que ter saidinha. Gente, a pena deles é insignificante, é de 8 a 15 anos de prisão. O pedófilo não tem antecedentes criminais, ele não é um 5-5, um 5-7, um 7-1. Ele não é. Ele cumpre parte da pena e fica separado dentro da penitenciária, porque nós não podemos pôr ele junto com os demais detentos. A gente tem que colocar ele junto com os Duque 13. Aí eles cumprem pena separado, lá, se comportam bem, não vão liderar nenhuma rebelião lá dentro, saem rapidinho e voltam para onde? Para a casa dele. E ali ele age novamente. Então, gente, nós precisamos fazer alguma coisa. Eu sozinha não consigo. Uma andorinha só não faz verão, não adianta. Eu preciso
de que essa cidade, de que você que está me assistindo, abraça essa causa junto comigo. Porque você pode não ter filhos, mas vai ter um dia. Ou teve tão grande, vai ter netos. E não importa se tem ou se não tem, a gente tem cuidado das crianças nossas. Esses são o futuro do nosso país. Pode mudar. Olha a realidade, gente. Enquanto nós estamos aqui, quantas crianças já foram abusadas? Uma criança a cada 8 minutos? Isso não é pandemia? Se isso não é pandemia, o que é pandemia, então? Claro que é pandemia. Nos Estados Unidos, uma criança a cada 2 minutos, só que a lei lá é diferente. Por exemplo, lá, o cara foi condenado por pedofilia, cumpriu a pena dele, e cada estado é uma pena. Tem estado que é perpétua, tem estado que é letal. E o cara que cumpriu a pena e saiu, a polícia tem que saber onde ele vai residir. Porque a polícia vai em todos os vizinhos e diz, ali mora um pedófilo. Alguns põem placa na frente da casa, aqui reside um pedófilo. E se ele for se mudar, para onde ele for, ele tem que avisar antes a polícia. Gente, eu faço palestra em outros países. Eu sei como é que funciona, eu trabalhei em outros países. Lá o negócio funciona. No Dia das Bruxas, ele se apresenta na delegacia e é recolhido. Por quê? Porque esse dia as crianças vão de casa em casa. E ele é recolhido, ele se apresenta, porque se ele não for, a polícia vai buscar. E aqui? Que país é esse? Que país é esse? Que estão matando os nossos filhos e ninguém está fazendo nada? Eu não gosto de falar de estatística dentro da pedofilia, porque eu não acho que isso seja real. Quando se fala uma criança abusada a cada 8 minutos, isso é 20%. Os outros 80% estão onde ela deveria ser cuidada, onde ela deveria ser protegida, e é onde ela está sendo estuprada, onde ela está sendo violentada, onde ela está sendo esgualepada. Essa última foi a Unicef que fez esse último levantamento. 150 milhões de meninas no Brasil e 70 milhões de meninos. Isto que deu entrada nos IMLs da vida, nos pronto-atendimentos, isto que a polícia tomou conhecimento. E as vítimas anônimas, as vítimas que gritam no deserto, que choram no meio da noite. Cadê? Por isso eu não gosto de falar de estatística em pedofilia. Não é real. Pode mudar, Bruna. Também não gosto de falar disso. 67% dos casos que a polícia atende, que nós atendemos, de pedofilia no âmbito doméstico, é com padrastos. Tem um vídeo que eu fiz, vereadores, tem um vídeo que eu fiz e postei tá na internet, que eu falo de mulheres que se separam e refazem sua vida e arrumam outros maridos. A última vez que eu vi, ele estava com 24 milhões de visualização. Eu falo dos padrastos. Mais 20% dos casos de pedofilia com pai. Então,
67% com padrasto, 20% com pais. Só aí deu 87% dos casos de pedofilia no âmbito doméstico, gente. Fora irmão mais velho, avô, vizinho, visita que você recebe em casa, também é um índice grande. Então, essas crianças estão vulneráveis dentro das próprias casas. Por que que a criança se cala? Você pode dizer, puxa vida, mas é grande. Olá, é mocinha já sabe. Por que que ela se cala? Porque no começo ela achava que era uma brincadeira. E eles fazem com ela um pacto de silêncio. Este é o nosso segredo. Enquanto ela é criancinha, enquanto ela é pequenininha, e fale para uma criança que esse é nosso segredo. Ela vai honrar aquilo. Ela vai obedecer. Então, no começo, ela ficou quieta. Ele fazia cosquinha nela, ele colocava chocolatinho lá nos órgãos genitais dela para brincar, de pegar. Ela dava risada, achava que era cosquinha. Aí, quando ela descobre o que isto causou nela, que aquilo foi um dano enorme, ele diz para ela, você quis, você não me mandou parar. Por que que você não falou que não estava gostando? Você ria quando eu tocava em você. Você ria, você também tocava em mim. Todas as vítimas de pedofilia sentem-se culpadas. Todas, meninos e meninas, hoje, homens e mulheres. Todas sentem-se culpadas. Porque não contou no início. Porque se calou. E se calou por quê? Porque ele devolve a culpa. Todos terceirizam a culpa. Outras crianças se calam porque ela diz, se você contar, eu vou matar tua mãe. Se ele for doméstico. Se você contar, 3 talões de água atrasado, 3 talões de luz atrasado. Culpa é tua. Porque daí o que que acontece? Na casa do pedófilo, não se chaveia a porta. Na casa do pedófilo, a porta do banheiro é só encostada. Não tem porta trancada. O quarto, quando vai dormir, não se tranca a porta, não se passa a chave. Encosta a porta. Por quê? Para facilitar. O que que ele faz? A criança está tomando banho, ele vai lá fazer xixi. Para exibir os órgãos genitais para a criança, para que ela se familiarize com aquilo. E depois ele vai avançando. Eu não pude falar sobre isso e também não vou falar, porque é uma parte extremamente pesada, mas a criança se cala, porque ele diz para ela começou a trancar a porta do quarto, começou a trancar a porta do banheiro, não quis mais assistir televisão até mais tarde com ele, porque ele tem essa mania de ficar assistindo a televisão até mais tarde, e diz para a esposa, deixe ela aí, ela vai estar dormindo no sofá, depois eu levo ela para a cama. Aí, ele bota filme pornográfico e fica se masturbando ali com a criança. Muitas vezes acorda ela e faz ela assistir. O pedófilo, ele é excelente para a esposa. Ele é excelente, ele dá um chazinho para ela antes dela dormir, dá um leitinho para ela. Ele é muito bom. Eu estava um dia em casa de folga, e isso é raro, eu recebi uma ligação de um cara de Araucária, e ele dizia para mim, sargento, eu estou em um posto de gasolina e fui usar o banheiro. E está escrito na porta do banheiro um negócio que eu fiquei louco.
Está escrito assim: não vejo a hora de chegar em casa e pegar aquele meu bebê gostoso. E ali ele narra o que ele ia fazer com aquele bebê que tinha 9 meses. Dizia que ia dopar a mãe, mas queria se divertir mesmo com o bebê. Quando aquela pessoa me falou isso, eu fiquei no veneno. Eu falei, peraí, fecha esse banheiro, chama o gerente, vê que horas foi limpado esse banheiro. Não é possível que esse posto de gasolina deixe essa narrativa na porta do banheiro. Ele escreveu com um canetão. Era um posto que parava muitos caminhoneiros, muita gente ali da cidade ia ali abastecer o carro. Tinha restaurante ali. Aí ele chamou o gerente. O gerente disse, não, a moça limpou esse banheiro faz uma meia hora. Chama a moça. Não tinha nada escrito aí. Então, pega as câmeras, vamos ver quem que entrou no banheiro. Quem disse que tinha câmera? Quer dizer, ele saiu dali, aí eu pedi, eu falei, eu vou pegar essa foto, liguei para um delegado amigo meu, eu falei, eu vou pedir um exame grafotécnico. Mas de que jeito? Vai comparar com o quê? Com que letra nós vamos comparar aquilo? O que eu vou fazer? Colocar aquilo nas minhas redes sociais? Pornografia pura. Gente, eu fiquei no veneno, porque eu não pude salvar aquela criança. Se a criança tinha 9 meses, e ele estava com aquela narrativa, há quanto tempo esse cara estava fazendo isso? Olha até onde vai a maldade do ser humano. Quer dizer, ele ia dopar a esposa e ia tocar na criança. Gente, o pedófilo termina de fazer sexo com a esposa e vai tocar na criança. Que mundo é esse? Eu não entendo. Eu não entendo. É um mundo que não me pertence. É um mundo que eu desconheço. Bom, o que causa na criança? Gente, o que eu vou falar para vocês é pura verdade. A pedofilia é a raiz de todos os problemas. Todos. Quando você vê uma pessoa com um problema sério, alguma raiz tem aquilo, de amargura. A criança que é abusada, elas ficam isoladas, se sente diferente das outras. Porque ele diz para ela, quando ela resolve contar que foi abusada, ele diz, você não presta, você não vale nada, você é a 5ª geração depois de ninguém, foi você que quis, não fui eu. Não adianta você contar porque ninguém vai acreditar em você. E eu vou dizer que foi você que quis, porque foi você que quis mesmo. Há quanto tempo nós estamos fazendo sexo? Por que você não mandou eu parar? Então você é culpada. A criança que é abusada muda de comportamento, gente. Ela muda. Se é uma criança que corre, que brinca, que vai para lá, que vem para cá, de repente ela fica triste, ela fica em um cantinho lá, ela chora à toa, até com propaganda política, ela chora. Assistindo o Globo Rural, ela chora. Ela se torna agressiva, era uma criança dócil, uma criança alegre, de repente é uma criança que está surrando os cachorros, chutando os gatos, cutucando com garfo, com faca, ela fica agressiva, ela fica malvada, ela judia dos animais. A criança abusada, gente, é uma criança que vai mal na escola, o rendimento escolar dela cai quase a zero, não brinca na hora do recreio, não faz lanche com as outras crianças, se recusa à prática de educação física. Nós consideramos a segunda-feira o Dia Nacional do Abuso Sexual, porque eu não estou enxergando. Já passou 58 minutos? Senhor amado. Então, vocês me dão mais uns minutinhos? Pode ser, pessoal? Todo mundo concorda? Beleza.
A criança abusada, gente, não, pode deixar aí. Não, pode voltar. É uma criança que perde, muitas crianças abusadas ficam em cadeira de rodas, trava de um jeito. Eu atendi um caso aqui, eu não vou dizer o lugar, porque é uma cidade muito pequena. Ela foi abusada, ela ficou em cadeira de rodas um tempão, ela dependia da mãe para dar banho nela. Ela tinha 16 anos quando aconteceu isso com ela. 16 anos. O irmão do pai veio visitar o pai, que o pai tinha feito ponte de safena. E o senhor de idade veio visitar o pai, que é tio dela. E no meio da noite, ele foi na cama dela. Ela acordou com o tio em cima dela. Ele rasgou toda a camisola dela, tentando estuprar ela. Ela se bateu, jogou ele, porque ela tinha 16 anos já. Ela não permitiu que ele penetrasse nela, mas ela ficou 3 meses em cadeira de rodas. 3 meses ela ficou travada. Ela disse, eu dependia da minha mãe para dar comida na minha boca e para me dar banho. Eu não saía do lugar. De tanto nervo que eu passei. Isso que ela teve forças para lutar com ele. Você imagina uma criança, gente. Então, a criança que é abusada, algumas param de falar e param de andar. A criança abusada é uma criança que não te olha nos olhos, que não aceita abraço. É uma criança que come compulsivamente ou tem ausência de apetite. As que comem compulsivamente desenvolvem obesidade. Ou então, fica magrinha. A criança que é abusada, gente, ela tem a sexualidade aflorada. Ela tem a sexualidade aflorada. Ela pode tocar em outras crianças de maneira inconveniente. Ela se exibe. A criança que é abusada, ela urina na cama com frequência. Se ela ouve falar do nome do agressor, ela urina na calça. A criança abusada tem pesadelos à noite. Acorda no meio da noite chorando, quer que a luz fique acesa, quer dormir com a mãe, se não for a mãe a agressora. Tem medo de tudo, tem medo de ir no banheiro sozinha. A criança abusada, quando chega o agressor, ela se gruda na mãe ou em quem estiver por perto que pode protegê-la. Ela sai daquele ambiente e vai para outro. Se teu filho, que gostava muito de alguém, e de repente tem repúdio àquela pessoa, pergunte a ele o que aquela pessoa fez para ele. A criança abusada, gente, é uma criança diferente. É uma criança que ela traz na calcinha, que ela traz na cuequinha, uma sujeira a mais que aquela criança que não se limpa direito. Porque a terceira fase do abuso é a assadura. A criança que sempre está assada, reclamando de assadura, que anda com as pernas entreabertas, que senta com um ladinho do bumbum, com outro ladinho do bumbum, muitas vezes nem sentar ela consegue. Por quê? Porque a terceira fase do abuso é quando ele se esfrega nela até ele ejacular. Então ela traz a calcinha, traz a cuequinha, uma sujeira a mais que aquela criança que não se limpa direito. A criança abusada não segura as fezes. Passa reto, porque o pedófilo doméstico e com ligação doméstica, a primeira penetração é anal. E a criança que sofre penetração anal em fase de crescimento, de desenvolvimento dela, o ânus dela dilata e ela não segura as fezes. Para os professores que estão me assistindo, esta é uma dica para vocês. E a criança que é abusada é repetente. Não faz a lição, não traz a lição pronta, não participa de trabalhos em grupo. É uma criança diferente. Ela muda o comportamento da noite para o dia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela tem grande tendência ao uso de álcool e outros tipos de droga. A criança abusada, tanto por homens como por mulheres, tanto menina quanto meninos, tem grande tendência a se tornar gay, a praticar furto, a praticar roubo, a prostituição. Dificilmente o casamento de uma mulher abusada dará certo. É claro que tem exceções,
Por quê? Porque cada vez que ela for fazer sexo com o marido, dá dor de cabeça nela. Ou ela está menstruada. Ela, na hora de dormir, ela vai colocar aquelas camisolas até aqui em cima, tudo fechado, aquelas coisas horrorosas, grandes. Ou então ela põe umas calças lá, aquelas calças que ela trabalhou o dia inteiro, tudo manchado e que boa. Sabe aquelas calças com fundo lá embaixo? Aquelas agasalho? Por quê? Para que o marido não se interesse por ela. Porque cada vez que ela for fazer sexo com o marido, ela vai lembrar de tudo que aconteceu na infância dela. O sexo que seria algo prazeroso, para ela é pavoroso. A criança abusada não cuida da higiene pessoal. Ela não gosta de escovar os dentes, não gosta de tomar banho, usa roupas largas. Por quê? Porque ela acha que o odor dela, a falta de higiene dela, faz com que ele se afaste. E ela usa roupas largas, aperta os seios, usa aquelas roupas que não marcam o corpo, cabelo sem pentear, não usa maquiagem. É dois extremos, ou ela anda assim, ou ela se prostitui. Então, olha o que causa na vida da criança. Dificilmente uma criança abusada será um profissional bem-sucedido quando for adulto. Porque dificilmente ele vai fazer uma faculdade, ser alguém. Porque ele cresce dizendo que ele é burro, que ele não vale nada, que ele não é ninguém, que ele é a quinta geração depois de ninguém. A criança que é abusada é uma criança medrosa, vergonhosa, ela tem vergonha, ela baixa a cabeça. O adulto que foi abusado, alguns têm isso também. Pode mudar, Bruna? Isso é uma coisa assim que me preocupa bastante. De 25% a 30% das crianças abusadas hoje serão pedófilos amanhã. A criança repete o abuso. Se por acaso uma criança estiver tocando em outra criança de maneira inconveniente e ela repete o que fizeram com ela, você não pode brigar com ela, você não pode querer surrar ela, você tem que sentar com ela e perguntar quem foi que te ensinou, aonde que você aprendeu isso. E para você descobrir quem fez isso com ela. Ou ela está sendo abusada e ela está repetindo, ou estão dando a ela acesso a material pornográfico, ou ela está assistindo alguém fazer sexo na frente dela. A criança não copia o quadro sexual. Ela não copia, ela não cria, ela copia. Ela só está repetindo, não é para sentir prazer, é para fazer o que ela viu fazendo. Ela só está repetindo. Pode mudar? Papel da mãe. Isso eu fico brava, viu, gente? 90% das mães são coniventes. Eu estou agora com um caso em andamento que ela quer voltar com o marido pedófilo. Está voltando com o marido, com o bebê e mais uma menininha. 90% das mães sabe e finge que não vê. E quando pega em flagrante, que daí não tem jeito de fingir que não viu, quando pega em flagrante, faz a criança se calar, porque ela diz, nós vamos passar fome. Se teu pai for preso, eu vou matar ele na cadeia, a culpa vai ser tua. Faz de conta que não aconteceu nada. E ela maltrata essa criança de ciúmes, ela vê nessa criança uma rival, e ela trata essa criança como se fosse alguém que fosse tomar o parceiro e o marido dela. Ou então, se a criança conta, ela diz, você não quer que eu seja feliz mesmo? O teu prazer é me ver
triste, jogada pelos cantos. Você quer que eu volte com o teu pai, quando o pedófilo é o padrasto. Você está falando isso porque você quer que eu volte com o teu pai, mas eu já vou te avisando que eu não vou voltar e não adianta você vir com conversa mole. E a criança acaba tendo que se submeter àquela vida, porque não tem opção. Se ela conta para os outros e o pai dela, ou a mãe, ou outra pessoa da família vem falar alguma coisa, vem aquela praga de alienação parental. Ela tem que ficar ali, porque se o pai vem e diz que está acontecendo aquilo ali, ele é acusado de alienação parental. E não pode fazer nada. Pode mudar. Os cuidados dos pais é bem pouquinho, nós já estamos terminando. Não deixa teu filho dormir na casa dos outros. Filho é com você. Se você não tem capacidade para cuidar, só não ter filhos. Porque desovar o filho na casa dos outros, mandar o filho dormir na casa do vizinho, mandar o filho dormir na casa de parente, porque amanhã é sábado e você quer dormir até mais tarde, é muito fácil, é só não ter filhos. Quer ficar refrestelada em casa, sossegado, dormindo até 10 horas? Não tenha filhos. É muito fácil. Só não ter. Agora, desovar o filho na casa dos outros? Não. Porque por mais que seja parente, por mais que seja padrinho, por mais que seja conhecido, você não sabe se na calada da noite ele não vai visitar o quarto do teu filho. Então, tenha responsabilidade. Filho é com a gente. Filho é do portão para dentro da escola. Nada de mandar a criança sozinha para a escola. Eu já falei para vocês o que acontece. Cuidado com o banheiro público. Quando for em qualquer comércio, seja farmácia, seja shopping, seja terminal de ônibus, e teu filho quiser ir no banheiro com você, você sendo mãe, você vai e fica na porta do banheiro e faz um tratado com ele. Olha, eu vou ficar aqui te esperando. Eu vou te chamar. Você tem que me responder, porque se você não me responder, eu entro. Eu criei meus filhos sozinha. Meu filho entrava no banheiro, eu ficava um pé dentro do banheiro e um pé fora. E chamava, Fernando, Fernando. E o tratado era esse. Demorou a responder, eu entro. Grandes coisas ver o homem pelado. Eu entro mesmo, meu filho está lá. Porque, gente, não foi um e não foi 2 casos que eu atendi. A pessoa entra no banheiro para usar o banheiro. A criança entra ali naquela baia ali onde fica a patente. O pedófilo vê, porque ele é oportunista. Ele não perde a chance. Eu estou falando para vocês que se uma criança entrar aqui, ele toca nela se você não estiver vendo. Entrou no banheiro, ele vê. Opa, ninguém está vendo. Ele entra ali na baia, fecha a porta, tampa a boca da criança e faz ela fazer sexo oral com ele, ou ele se esfrega nela, ou... Porque a pedofilia não significa penetração pênis-vagina ou pênis-ânus. Não. A pedofilia também é você se esfregar na criança, você de roupa, ela de roupa, ou você exibir os órgãos genitais para ela, você se masturbar olhando para ela, tudo isso é pedofilia. E daí, trata com teu filho. Entrou no banheiro, demorou, eu estou entrando atrás. Então, não deixa teu filho. Outra coisa, viagens. Você vai viajar de ônibus, você vai viajar de avião, que é aquela viagem longa e a criança quer sair e andar porque está cansada de ficar sentado, levanta e fica olhando. Também atendi casos dentro de ônibus assim. A criança começou a andar, ou a pessoa lá atrás ofereceu chocolate, ela veio, botou no colo dele, já tirou o pênis para fora e já ficou ali se esfregando na criança. Uma vez tocada a criança, nunca mais ela será a mesma. Nunca mais. Então, todo cuidado é pouco, gente. Todo cuidado é pouco para a criança. Outra coisa, a partir de 2 anos, 2 anos, ensina teu filho a se limpar sozinho.
O número 2, quando ele for no banheiro, menina, o número 1, se limpa sozinho, se seca sozinho. A partir de 2 anos, orienta teus filhos a tomar banho sozinho. Não dê banho no teu filho, você nua, mãe. Você nu, pai. Quando for dar banho no teu filho, que você entrar no banheiro com ele, esteja o pai de cueca, a mãe de calcinha e sutiã. Não exiba teus órgãos genitais para a criança, não troque roupa na frente do teu filho. Porque quando ele ver alguém nu, ele não vai correr, ele não vai se espantar, porque ele já está acostumado com aquele quadro, aquilo é rotina para ele. E a culpa é tua, porque você não cuidou, porque você não ensinou. A criança que vai no banheiro e fica gritando, venha me limpar, é porque o pai não soube educar, a mãe não soube educar. Ensina a se limpar. As primeiras vezes você vai junto e explica. Ensina a tomar banho sozinho. Você não está 24 horas por dia junto com o teu filho. Você vai ter que, uma hora teu filho vai ficar, aí o teu filho vai pedir para alguém dar banho nele? Mas não é só dar banho. Toma banho, você vai se secar sozinho. Ensina, no começo você ensina. Seca embaixo do braço, seca a perna, seca o pé. Ensina a colocar a cuequinha, a calcinha. Ensina a colocar a blusa. Mostra lá essa parte, aqui é para frente. Nem que coloque para os avessos. Nem que coloque a parte da frente com a parte de trás, tudo errado. Depois você ensina. O importante é ele criar essa autonomia. Isto é proteção, gente. Isto é proteção. E se nós não protegermos nosso bem maior, de que adianta ter filhos? Outra coisa, quando contratar uma babá. Esta palestra minha é 1 hora, a outra palestra é 4 horas. A outra palestra, eu coloco uma babá mantendo a relação sexual com a criança de 2 anos. Quando contratar alguém, pede antecedentes criminais. Puxa a capivara dela. Nós chamamos de capivara. Levanta. Procura saber quem é. Não vá na conversa de, está aqui minhas referências. Você liga lá, é uma comparsa, é um comparsa. Bota a câmera escondida na tua casa. Sonda. Escondida. Não é aquela câmera grande ali. Não, é escondida. Tá? Não chame prestador de serviço se você não estiver em casa. Os meus filhos são moços. Veio em casa alguém, eu placa do carro. E levanta a vida do cara. Quando ele entrar, eu já sei quem que é. Se tem passagem, se não tem. E mesmo assim eu fico junto. Eu e minha atleticana. Eu não largo da minha pistola. Eu não vou deixar... Minha filha é moça. Meu filho é moço. Eu não vou deixar meus filhos sozinhos com prestador de serviço. Seja quem for, gente. Seja para arrumar a parte hidráulica, elétrica, não interessa. É gente estranha na minha casa. Outra coisa, recebeu visita, traz teu filho para dormir no teu quarto. Só quando recebe visita. Fora disso, criança no quarto dela. Nada de criança dormir no quarto de casal, não. Porque você pensa que está dormindo, está nada. Às vezes está lá, com o olho fechado, está aberto. Mas recebeu visita, seja visita quem for, parente teu, cunhado, se é cunhado, Deus o livre, mas parente, avô, seja quem for, pega o colchãozinho, bota ali no cantinho da tua cama, bota para dormir ali. A não ser que seja uma criança grande, que saiba trancar a porta do quarto dele, e você tenha um outro quarto de hóspedes para você acomodar a tua visita lá. Caso contrário, traz para o teu quarto. E nada de sair outro dia trabalhar e largar a visita junto com o teu filho em casa. Não importa, gente, o grau de parentesco, o grau de amizade e de confiança que você tenha nessa pessoa. Filho é filho e tem que ser cuidado.
a folha de papel em branco, por favor. Gente, eu gostaria de uma para mim, de uma folha para mim. Luther King diz uma frase muito verdadeira. O que me assusta não é a violência de poucos, mas o silêncio de muitos. Tem muita gente que sabe e finge que não vê. E diz, está dentro da família, eles não estão ligando, por que eu vou ligar? Não tenho nada com isso. Que se entendam entre eles lá. É problema teu, sim. E você pode dar voz a essa criança, você pode salvar essa criança. Na pandemia, agora todo mundo dizendo, porque aumentou os casos de pedofilia. Não aumentou, não. Toda a vida existiu. O que aumentou agora, sim, foi as denúncias. Porque assim como o pedófilo Jaguara está em casa, está também o vizinho, está também outros familiares. Ele está tendo mais tempo de abusar? Está tendo mais tempo. Não é que aumentou sim os corajosos de plantão. Aumentou sim as pessoas que pegam o número 181 e denunciam o número 100, o 190, o número do conselho tutelar e denunciam. Esses corajosos aumentaram. Mas a pedofilia continua igual. Um caso a cada 8 minutos. Denunciado. Bom, nós falamos de tratamento para o pedófilo, nós falamos o que causa na criança, tristezas eternas, dores para o resto da vida. Vamos falar agora, então, para encerrar, o tratamento para a vítima de pedofilia. Eu gostaria que os senhores observassem essa folha, dos dois lados. Veja que ela está branquinha, limpinha, sem nenhuma rasura. Vamos simbolizar esta folha como a inocência de uma criança, né? A criança é uma folha em branco, que a vida escreve a história. Nós, pais, somos responsáveis pela história da vida dessa criança. Parte vai ser escrita por nós. Então, esta é a vida de uma criança, sem nenhuma amargura, sem nenhum trauma. Ela é inocente, ela é pequena. Vamos fazer essa criança brincar? Todo mundo balançando a folha. Olha como ela brinca com alegria. Agora, vamos amassar essa folha. Ela começou a ter problema, ela começou a ser tocada. Vamos ver o que aconteceu com ela? Olha no que se tornou a vida da criança abusada, acabada. Por mais que você tente conversar com ela, tentar tirar as amarguras, as cicatrizes dela, você não consegue. Será que ela brinca ainda com alegria? Vamos ver? Silenciou-se. Roubaram a alegria dela. A letra da música já diz: nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Agora, vamos dobrar esta folha aqui. Desse jeito. Vamos dobrar assim essa folha. Agora, vamos pegar esta ponta aqui e transformar e trazer aqui. Põe para mim, noites traiçoeiras. Pode deixar ali. Vê se abaixa. Eu ponho esse aqui daí. Esta folha aqui.
essa ponta, desse jeito. Só que para dentro, para dentro. Ok? O que nós fizemos aqui? Uma casa onde a criança deveria ser cuidada, onde a criança deveria ser protegida, onde ela deveria ser amada e não arrebentada, esgolepada e estuprada. Agora, essa casa grande, bonita, espaçosa, nós vamos transformá-la em uma meia água. De que forma? Dobrando ao meio. Só que as partes da parede deverá ficar para fora. As partes da parede. As partes do cômodo para dentro. Os cômodos para dentro. Ok? Ok. Agora vocês vão pegar a mão esquerda de vocês, a esquerda, e pegar o pilar da casa. O pilar. Mão forte. Do outro lado, amado. Do outro lado, aqui, ó. É você mesmo, presidente. Aqui, ó. Aqui, ó. À direita? É. Aqui. A esquerda, tua. É aqui, ó. Aqui, você pega aqui. Com a tua mão direita, você vai percorrer o telhado da tua casa. O telhado. Só um pouquinho que a minha aqui deu probleminha. O telhado da casa. Ok? Na metade do telhado, você vai quebrar uma telha. Na metade. Na metadinha, quebra uma telha. Ok? Do outro lado, amada. Isso aí. E pega essa telha e corta metade da parede da casa. E segura. E rompe. E segura. E não solta. Porque isso. Não solta, porque você é o sustento desta família. Você é o exemplo desta casa. Você, pai, você, mãe, é você que sustenta na palavra, é você que sustenta na oração, é você que sustenta no exemplo, é você que bota comida na mesa. É você. É você. Ela depende de você. A vida dela depende de você. Tá? Então, assim, tratamento para a vítima. Existe tratamento? Existe. Tratamento com psicólogo, tratamento... Não solte, porque você é o sustento. Tratamento com antidepressivo, com terapia de grupo, ajuda muito. Resolve 100%? Não. Para resolver 100% é só o número 1. Pode ver que vocês têm o número 1 na mão aí. Número 1. Quem é o número 1 que resolve 100% dos casos de pedofilia? Vamos abrir só um pouquinho para ver aonde aponta essa flecha. Só um pouquinho. Aonde que aponta? Para o alto. Quem está no alto? Doutor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Somente Jesus é que pode curar 100% os casos de pedofilia para as vítimas. Somente Jesus. Porque para as vítimas de pedofilia, as cicatrizes não são na carne. As cicatrizes da pedofilia é na alma. E cicatrizes da alma, só o grande Deus. Na Bíblia está escrito, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E não adianta você acabar com a tua vida. Não adianta. Isto não resolve. Não adianta você ir para as drogas. Isto não resolve. Vai resolver 100%
Doutor Jesus Cristo. Só Ele. Não tem, gente. Pode tentar de todas as formas. É só milagre para as cicatrizes da alma. Só milagre. Deu? Só um pouquinho. Gente, mais alguma pergunta? Nós íamos colocar agora uma música, mas não tem áudio, né? Não, nós não temos aqui som, né? Infelizmente não deu. Gente, claro que a minha palestra não é só isso, ela é bem mais completa, mas nós não temos o tempo hábil. Eu gostaria de agradecer os senhores ouvintes que estão nos acompanhando, eu gostaria de agradecer o pessoal que nos acompanhou aqui na casa e dizer a vocês que eu estou à disposição. Estou à disposição para fazer esse trabalho. Quando acabar essa pandemia, a gente vai poder fazer com mais tempo, né, com mais gente no público. Mas as minhas redes sociais estão aí. O meu abaixo-assinado está lá atrás para vocês preencherem, para que pedofilia seja tipificada no Código Penal como crime com pena de 30 anos, porque é o tempo que essa criança vai se ver livre desse agressor jaguara, porque para ele não tem cura, mas para a vítima tem. Uma das curas da vítima é a prevenção. Deus abençoe vocês.